Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 4. O texto de hoje está dentro da nossa série Não Temas. Diz assim: Dizei àqueles que têm um coração medroso, sejam fortes e não temam. Eis que seu Deus virá com vingança, Deus com uma retribuição. Ele virá e vos salvará. O texto de hoje ainda está dentro daquele contexto que eu falei com vocês no último vídeo que eu mandei para vocês da série. O vídeo falava sobre o contexto da Síria tentando a invasão em Jerusalém, a cidade real. A Síria veio e dominou as cidades que ficavam em volta das muralhas de Jerusalém e destruiu as casas, as vilas e as famílias que estavam para o lado de fora das muralhas. E agora ela estava acampada em volta das muralhas e ameaçando a tomada por completo de Jerusalém, de Judá, da cidade de Deus. E Deus vem falar com o rei através do profeta Isaías, e a palavra que veio para Isaías, ao profeta Isaías, é essa palavra que eu li para vocês hoje. Deus diz ao profeta dizer que aqueles que têm um coração medroso, aqueles que o espírito está com medo, aqueles que estão interiormente, espiritualmente, emocionalmente abatidos, aqueles que dentro de si pressentem que não tem vitória, pressentem dentro de si que não tem esperança, que não tem saída. Essa é a característica do coração medroso. É o coração medroso. E Deus está dizendo, né, através de Isaías, para dizer para o coração medroso: sejam fortes, não temam. É como que Deus está dizendo que você vai ter que olhar no espelho de vez em quando, olhar nos seus olhos e dizer para você: não tenha medo. Ó minha alma, ó meu coração, não seja medroso, seja forte, seja corajoso, não tenha medo. E ele dá a característica aí dizendo por quê? Por que que não devia temer? Eis que o seu Deus virá com vingança, com uma retribuição, e ele virá com a salvação. Essa é a promessa que Deus faz para você. É por isso que você não deve ter medo. É por isso que o povo de Isaías não deveria ter medo, e é por isso que eu e você não devemos ter medo hoje. Deus está dizendo, primeiro, ele vem com vingança. Não tenha medo. Seja corajoso, porque o teu Deus virá com vingança. Significa que tudo aquilo que foi tirado de você, tudo aquilo que a Síria havia destruído e tirado, Deus viria contra a Síria no tempo certo. E a Síria não ficaria impune pelo que ela fez. E assim também Deus está dizendo para mim, para você, e para todos esses que estão ouvindo este áudio: nenhum mal cometido, nenhuma injustiça cometida, ela ficará impune. Todos aqueles que cometeram maus, todos aqueles que oprimiram o justo, oprimiram o povo de Deus, oprimiram o inocente, os opressores serão julgados e condenados. Então Deus vê todas as coisas. Você pode pensar, ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que eu estou passando, a humilhação que eu estou passando, a perseguição que eu estou passando, a opressão que eu estou passando. Deus está vendo. Não amoleça o coração, não desista dessa batalha. Pelo contrário, confie na vingança de Deus. Não confie na tua vingança. Não é a tua ação, não é o teu plano que você está maquinando que vai resolver a situação. Deus virá com a vingança no tempo de Deus.
Portanto, tenha fé, tenha força. Segundo, ele vem com recompensa. Ele não vem de mãos vazias, ele não vem sem um nada nas mãos, mas ele vem para te recompensar pelo sofrimento que você está passando. Assim como ele recompensaria o povo de Israel, assim como ele recompensaria o povo dele, ele também está dizendo para você que ele vai te recompensar. O sofrimento que você passa, a luta que você passa, a dificuldade que você passa, haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. E, por último, ele fala sobre a salvação. Ele vem com a salvação. Ele vem com a salvação. Então, ele veio primeiro com a vingança, segundo com a recompensa e terceiro com a salvação. A salvação é a transformação da situação. Ele restaura todas as coisas, ele transformará todas as coisas. O deserto se transformará em um lugar fértil. A tempestade se transformará em bonança. O espírito de abatimento, de tristeza, se transformará num espírito de alegria, de festa. A salvação, então Deus vem com a salvação. Chega de preocupações, chega de dificuldades, chega de luta. Então haverá o dia em que a luta que você está passando, esse momento que você está passando vai acabar. A palavra de Deus diz que a nossa luta, ela é, ela é leve e momentânea, comparada com a glória que vai ser revelada. Esses 3 pontos de hoje eu já falei para vocês aplicando aqui nos nossos dias, mas eu gostaria agora de fazer uma aplicação para finalizar no futuro. Quando o texto diz que Deus virá com vingança, existe um texto em Apocalipse que diz que os filhos, os mártires, aqueles que foram mortos por serem obedientes à palavra de Jesus, eles foram perseguidos por serem cristãos e eles foram mortos por serem cristãos e servos de Jesus. Diz que eles estão debaixo do trono de Deus e dizendo: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não irá nos vingar? E Deus fala para eles: aguarde até que o número de vocês complete. E então Deus irá vingar o sangue dos seus filhos. Então, no futuro, ele promete vingança por aqueles que tiram a vida dos filhos dele. Segundo, ele vem com recompensa. Haverá uma recompensa no futuro, no milênio, quando Jesus voltar, quando nós estivermos com ele nos céus, na eternidade. A Bíblia diz que ele dará o galardão, cada um receberá o seu galardão, cada um receberá a sua coroa, cada um receberá a recompensa por aquilo que viveram e creram e andaram pela fé. E por último, ele disse aí que da salvação. A palavra de Deus diz que lá em Apocalipse 20, 21, 22, que quando descer a nova Jerusalém do céu, nessa cidade celestial não haverá luz, não haverá sol, não haverá estrela, não haverá lua, porque Deus é a luz, o Jesus é a luz desta cidade do povo de Deus. E esse povo redimido, esse povo que habitará com Jesus, diz que Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, toda preocupação, todo esse sentimento de angústia, ele vai tirar. Não haverá mais preocupação com a morte, não haverá mais preocupação com a doença, não haverá mais preocupação com o marido, com o cônjuge, com o filho, não haverá mais. Porque a salvação será completa, a paz será completa. Portanto, creiam nessas palavras e assim vocês vencerão o coração medroso. Pode ser que alguém que está ouvindo essa palavra hoje seja alguém que tem um coração medroso. Você tem medo. Ah, eu tenho medo de ficar doente. Ah, eu tenho medo de ser internado. Eu tenho medo de ser atropelado. Eu tenho medo de ser roubado. Eu tenho medo, eu tenho medo. Não deixe que o medo te impeça de viver.
Não deixe que o medo te impeça de desfrutar aquilo que Deus tem para você. Não deixa que o espírito do medo domine a tua mente. Confie. Você não vai morrer antes do dia em que Deus preparou para você morrer. Você não vai morrer com a doença que Deus não permitiu. Então, se você morrer de uma doença é porque Deus quis que o seu dia, o último dia escrito, fosse por essa doença. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo, saia do seu casulo, saia do seu ambiente de proteção e desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero orar hoje por essas pessoas que têm um coração medroso. E a palavra para você hoje é: seja forte, seja corajoso. Não se esconda, não fuja, não tenha medo, mas diga para o teu coração medroso: seja forte. Senhor, eu coloco diante das tuas mãos cada vida, cada alma, cada espírito que está ouvindo esta palavra. Entra nesta casa, entra neste carro, entra, Senhor, neste ambiente agora, Espírito Santo, e toca essa vida. Fortalece esse espírito que está abatido, esse espírito que está com medo, medo das doenças, medo das respostas negativas, medo de ouvir aquilo que não gostaria de ouvir, medo das frustrações de um relacionamento. Entra, Espírito Santo, e cura toda cicatriz do passado que deixou este medo tomar conta e dominar esta mente. Eu oro para que seja fechado agora. Eu declaro que essa cicatriz é fechada hoje, que o Espírito Santo entre neste coração hoje, trazendo paz, confiança, e em nome de Jesus, esta pessoa viva pela tua palavra, pela tua promessa, e crendo e confiando no Senhor. Vence, Espírito Santo, hoje todo espírito de medo, todo espírito depressivo, todo espírito de angústia, todo espírito que se prende, que fecha-se dentro do quarto, que fecha-se dentro da casa. Em nome de Jesus, eu repreendo agora. Entra com vida, entra com salvação, entra com libertação e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um ótimo dia a cada um de vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.